Olá, crianças, bom dia. Vamos continuar nossa aula de hoje de geografia, tá? Podem abrir o livro na página 19, que nós vamos falar aí sobre o como se faz. Crianças, vocês sabem que todos os objetos, os alimentos que nós usamos no dia a dia vêm de algum lugar, né? Claro. Só que vocês sabem de onde vêm esses objetos, esses alimentos? Então, a gente vai conhecer um pouco sobre uma palavrinha chamada extrativismo e outra palavrinha chamada recursos naturais, tá? Então, primeiro a gente vai ler aqui um pouco do texto, a tia vai explicar, mostrar um videozinho pra vocês, depois a gente faz a atividade, fechou? Então, nós estudamos que os meios de transporte de comunicação são importantes para transportar as pessoas, que os transportes de carga são importantes para transportar os produtos, os alimentos também, para chegar até a nossa mesa, ao mercado, para a gente comprar. O carro é construído de aço, que é uma espécie de metal que se obtém a partir de ferro, que é encontrado na natureza. O celular é um tipo também de objeto que é feito de vários metais, como cobre, como ouro, lítio, tântalo, que são encontrados na natureza também, por mais que a gente ache, nossa, que loucura, tia. Sim, todos esses materiais são encontrados na natureza. Então, carros, celulares, todos os demais objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia são construídos por quem? Pelo ser humano. Com esses elementos da natureza chamados recursos naturais. O que são recursos naturais? É o elemento que é extraído na natureza para atender às necessidades do ser humano. Então, todo elemento que está na natureza é chamado de recurso natural. O que é o recurso natural? É aquele elemento que está na natureza e ele serve para atender às necessidades do ser humano, tá bom? Então, todos os elementos que estão na natureza servem para atender à necessidade do ser humano, eles são chamados de recursos naturais. Recursos da natureza, o nome já diz tudo. Então, um exemplo é a luz, a energia solar, o ar que nós respiramos, a água, a vegetação, o solo, que a gente planta os alimentos para nos alimentar, os minerais, são exemplos de recursos naturais, tá? Que estão lá na terra, que estão na natureza e servem para atender a necessidade do ser humano. Agora vocês vão ver um vídeo que vai falar um pouco sobre extrativismo. O que é extrativismo? É quando se extrai, né, algumas coisas da natureza. Vocês vão conhecer que tipo de coisas são essas. Quando se extrai da natureza para atender a necessidade do ser humano, levando isso ao comércio, tá bom? Quando é extraído da natureza, coletado os recursos da natureza e destinado ao consumo das pessoas no comércio, quando é comercializado. Então, nós chamamos isso de extrativismo. E nós temos 3 tipos de extrativismo: extrativismo animal, vegetal e mineral. Conheça um pouco deles aí. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de um assunto muito importante que é o extrativismo. Mas o que será que é isso, hein? Calma aí que eu vou explicar. O extrativismo é a retirada da natureza dos recursos em sua forma natural para vender ou para consumir. Então, existem 3 tipos de extrativismo: o extrativismo animal, o extrativismo vegetal e o extrativismo mineral. Vou explicar agora cada um deles, tá bom? Então, quando eu falo de extrativismo animal, estou falando da extração animal, que são basicamente 2. A pesca, da qual o homem extrai, né, da natureza o peixe, que no Brasil é uma atividade legal, né, é uma atividade regulamentada, ou se pode pescar no Brasil, mas a gente consome pouco peixe, mas as comunidades ribeirinhas, que vivem na beira do rio, que faz o consumo de peixe. E a caça que é uma atividade ilegal, é proibido caçar, mesmo assim, muitas pessoas caçam. O outro tipo de extrativismo é a extração vegetal, que é a extração, ou seja, a retirada da natureza daquilo que é produzido pelas
plantas. Quando a gente fala de vegetal, a gente está falando de plantas. E o que a gente extrai da natureza quando a gente fala de plantas? As frutas, os legumes, o palmito, que também é extraído da natureza, as folhas. Aí você pode pensar, mas para que o homem precisa de folha? Das folhas são produzidas fibras, que são produzidos alguns tecidos, são produzidos objetos como cestas. Então, se faz chás, se faz medicamentos. Muitos medicamentos são produzidos pelas folhas de algumas plantas. Se extrai a madeira, que é utilizado para construir telhado, construir porta, janela, lápis, mesa, cadeiras, guarda-roupa e muitos outros. Essa árvore aí é a seringueira. Então, o seringueiro, ele corta, ele faz esses vincos aí na árvore e por ele escorre a seiva e cai dentro desse balde. A seiva é chamada de látex e é usado para fazer borracha. A borracha do pneu, a borracha que você apaga o lápis, o EVA, é feito disso daí. Aí a gente tem a castanha, essa é a castanha de caju, mas existem muitas outras castanhas que são retiradas na natureza. E o açaí, quem gosta de açaí aí, ó? O açaí é retirado da natureza, é uma atividade extrativa vegetal. A outra atividade extrativa é a extração mineral. Existem dois tipos, tá? Vou explicar cada uma delas. A atividade extrativa mineral extrai ou retira recursos de origem mineral que são encontrados no subsolo. Então, existe a extração mineral de pedras preciosas, que é feita através do garimpo. Então, eles colocam produtos químicos, que, aliás, são muito tóxicos, que contaminam a água, e esses produtos separam a terra, a areia que tem na água da pedra preciosa, que pode ser ouro, pode ser esmeralda, pode ser diamante, pode ser prata, tá? Eu pus aí para vocês verem o ouro. Quando a gente fala em ouro, você já imagina essa barrinha aí, né? Mas na verdade ele sai da natureza assim. O diamante, quando a gente fala de diamante, vocês imaginam ele todo bonito assim, mas esse aí ele já foi trabalhado, tá? Ele foi esculpido, tem né? O joalheiro faz isso com a pedra mesmo é desse jeito. E o diamante, que na natureza é desse jeito, é assim que ele é extraído. A outra extração mineral é feita com muitas máquinas grandes, enormes essas máquinas. E elas, por serem muito grandes, elas têm um impacto muito grande na natureza. E elas são utilizadas para extrair minérios como ferro, aço, cobre, alumínio, tá? E carvão. Então, elas destroem grandes áreas mesmo. E algumas dessas áreas não se recuperam nunca ficam destruídas para sempre. Então, olha aí, a extração de ferro, da qual é feita essas barras de ferro que são usadas para construir casas, pontes, casas, prédios. O cobre, que é utilizado para fazer fiação elétrica. O alumínio, que a gente usa para fazer panela. O ferro, que utiliza aí para... Não, esse é o aço. O aço que utiliza para fazer esses vergalhões, fazer aqueles armários de aço também é feito com esse material, portões. E o petróleo, que vocês veem assim nos desenhos, mas não é bem assim que ele é tirado, não. Ele sai da natureza, ele é um líquido preto, viscoso, ele leva milhares de anos para ser formado no subsolo. E ele é um recurso que acaba. Por isso que todos os recursos que estão aqui, eles podem se esgotar, por isso eles têm que ser explorados com sabedoria. O do petróleo é feito o plástico e feito o combustível. Bom, crianças, espero que vocês tenham entendido o que é extrativismo e a importância dele. Então, muita coisa que existe ao nosso redor, desde as casas, os prédios, os objetos, as ferramentas, os eletrodomésticos, até os tecidos que fazem as nossas roupas. E aquilo que a gente consome vem da natureza, vem do extrativismo. Então, por isso que alguns desses recursos, como eu tinha dito, eles podem se acabar. Por isso, quando eles são explorados na natureza pelo ser humano, ele tem que ser feito de uma maneira sábia, para que a gente também não destrua a natureza para ter. Por isso também é importante a reciclagem, para não precisar estar fazendo novos objetos, para estar utilizando o que já existe, porque vocês viram aí que tem um impacto grande na natureza. Pelo menos parte, né, como a extração mineral, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau! Então, perceberam aí, entenderam melhor o que é o extrativismo?
Então, o extrativismo vegetal é quando é extraído da natureza ervas, madeira, raízes, frutos, tá bom? Então, tá extraindo a vegetação da natureza. Extrativismo vegetal. O extrativismo animal é a pesca e a caça, tá? Que a gente extrai da natureza o peixe, a galinha, tá? Então, tudo isso é chamado de extrativismo animal, porque nós extraímos da natureza para o nosso consumo. E depois tem o extrativismo mineral, que é quando é extraído da natureza um minério, o ouro, o metal, tá? Então, o nome já diz aí quase tudo para vocês. Na página 21, pede que vocês conversem com um colega ou professor sobre a seguinte questão. No lugar onde você mora, é realizada alguma atividade extrativista? Para as crianças que estão em casa, eu gostaria que fizessem uma pesquisa com o papai e a mamãe, se na nossa região, na nossa redondeza, é realizada algum tipo de atividade extrativista, tá bom? E se ela é de origem vegetal, animal ou mineral. Marque X na resposta correta. Recurso natural é o quê? É uma atividade que serve para extrair e coletar recursos da natureza para levar ao comércio, ou são apenas os recursos da natureza que servem para atender a necessidade do ser humano? Então, olha a diferença aí entre recurso natural e extrativismo. A terceira questão, você vai pintar de verde o que é o extrativismo vegetal, de laranja o que é o extrativismo mineral e de azul o que é o extrativismo animal, tá bom? Então, leiam aí essas três alternativas e diga para a tia Joilma através aí da pintura de vocês, de acordo com a corzinha de cada um. Depois vocês vão desenhar um objeto que vocês usam como material escolar da sala, que é extraído aí que é feito do extrativismo vegetal, que é extraído da natureza, acabou chegando aí nas suas mãos, mas de forma como o extrativismo vegetal, tá bom? Na página 22, estamos falando um pouco sobre a água, a importância da água aí nas plantações, na nossa vida, no nosso dia a dia, para a produção, né, de alguns materiais que chegam aí no comércio para que a gente possa adquirir. E aí vocês podem estar lendo um pouco, é muito importante para vocês verem aí a importância da água para o solo, para as plantações e para a nossa vida. Na página 23, pede que vocês recortem o material de apoio que tem lá no finalzinho do livro. E esse material de apoio retrata alguns impactos causados pelas atividades humanas dos homens na água e no solo. Então, lá tem algumas coisas que prejudicam, né, o solo. E você vai identificar aqui, por exemplo, a poluição do rio causada pelo lixo e esgoto doméstico. Você vai pegar uma imagem que é causada, qual o motivo que é causado isso, e cola aqui no seu devido lugar. Então, essa foi a nossa atividade de geografia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a tia Joilma tá aqui para ajudar vocês, tá bom? Beijão e um abraço virtual.